cabeça para mim, que eu sou o Babalaô, ele está se colocando à disposição dos trabalhos que a casa vai fazer. Se bate cabeça no seu lugar, ele está se colocando à disposição dos orixás da casa para aquilo que ele vai fazer. Se ele bate cabeça para um avô de Umbanda, a mesma situação. Tá? Eu fiquei te devendo uma resposta. Então, você quando tem essa formação, a partir da obrigação de cabeça, você tem liberdade para conhecer qualquer terreiro. E se você é um pré-médio, de preferência, vá com um médio de obrigação. Porque você não sabe se estão demandando dentro do terreiro. Algum trabalho lá que foi feito não muito ortodoxo, e você sai com aquela carga toda. Por quê? Porque você é um pré-médio, você não tem a proteção, você não tem o conhecimento, você não tem uma perspectiva de se cuidar para não ter problemas depois. Como é que pode surgir o problema? Pode ser uma indisposição física, pode ser um problema em casa, já chega virada, chuta o cachorro, briga com o marido, não tapa na empregada, por aí vai. Né? Então, tudo isso pode trazer uma preocupação. Trabalhar em casa. Você, quando acende uma vela, faz uma oração, canta um ponto, o que você está demonstrando? Respeito, amor, devoção. Uma palavrinha bem pequenininha. Fé. Fé. Né? Fé. A gente, quando o médium faz a obrigação de cabeça, que já conhece o preto velho, ele já tem autorização para em casa, ele dá passagem para o preto velho, ou para a preta velha. Precisa dar um passe nos meus filhos, tem que dar um passe. Não fazer atendimento. Vou receber a vizinha daqui, a vizinha da outra. Por quê? Porque esse pessoal vai vir com energia, sabe-se lá do quê? Sabe que esse pessoal tomou um banho de descarrego para poder vir na sua casa, consultar com o vovô, com a vovó? De repente ela vem, traz toda aquela energia negativa, aí o vovô vai lá e pega um galinho de arruda, benze, a pessoa sai maravilhosamente bem. Porque a energia foi lá na tua casa. Então, tem que tomar cuidado. Trabalhar dentro do terreiro. Diga. Temos uma pergunta aqui da Ana, Dona Luísa, né? Ela está perguntando se tem batismo. O senhor já respondeu no começo, Sim. né? Mas acho que não sei se ela acompanhou, ela está perguntando se tem batismo. Na Umbanda tem batismo, tem casamento, tem cerimônia fúnebre. Complementando a pergunta dela, que agora eu fiquei curiosa. O batismo, ele acontece em que momento? Qualquer momento? Eu gostaria de batizar as minhas filhas. Ou eu preciso ter um preparo para isso? O ideal, de casa? o ideal é que a criança não tenha sido batizada em nenhuma outra religião. Então, tem muitos batismos que foram feitos no cantinho que eram recém-nascidos. As minhas filhas foram batizadas recém-nascidas. Tinha semanas e foram batizadas. O batismo que a gente recebeu, por exemplo, eu fui batizada na Igreja Católica. O batismo da Igreja Católica vale na Umbanda ou eu teria que me batizar de novo? Eu vou contar os meus batismos. As minhas filhas, que eu estava falando, elas foram batizadas no terreiro que eu frequentava. Foi o primeiro terreiro que eu passei a frequentar. E depois elas decidiram se batizar na Igreja Católica quando tinha 12 anos, 11 anos. A diferença é 1 ano e 3 dias, 9 anos, 10 anos, alguma coisa assim. E a igreja que elas escolheram para se batizar, o padre, Frei Benedito, Monsenhor Benedito, ele foi meu professor na faculdade de comunicação. Ele foi meu professor de filosofia. E ele que fez o meu... Aquele negócio de coronel, o primeiro. E no dia do batismo, eu acho que é normal, né? Eles perguntarem, minha filha, você já foi batizada? Aí ele fala com aquela voz de sacerdote, né? Cristão, da religião, da catolicismo. Ela, não fui.
minha filha, você tem certeza que você não foi batizada? Não, não fui. Mas, pô, se eu estou aqui é porque eu não fui, né? Ah, você é filha do início, né? Isso mesmo, pode batizar. Aí quando foi a segunda, você também não foi batizado. Não, não fui não. A outra era mais educada. Não, não fui não, tá certo. Então, em nome do Pai, do Filho. Não tem problema nenhum. Existem dois tipos de batismo, né? Você pode, dentro do nosso ritual, você é batizado depois de adulto, ou de criança mesmo. É que hoje a gente não faz mais, mas a gente fazia no final do ano a gira de praia. Então a gente ia 6 horas da manhã para a praia, lá no Zé Menino, montava a estruturazinha, gazebo, tal, e 7 horas, 7h30 abria a gira. E aí fazia a saudação, a corrente, a abertura, que nossa abertura leva uma meia hora, e depois levava os filhos para batizar na praia, na beira-mar, com água do mar. Em janeiro, a abertura dos trabalhos era na Macaia, era na mata. Então a gente antes ia lá na Bertioga, num sítio, aí um dia lá tentaram assaltar, nós paramos de ir lá e começamos a ir no Santuário da Umbanda, em Santo André. Então lá era feito o batismo na cachoeira. Então o médico foi batizado na praia, passa a ser batizado na cachoeira. Ele era o batismo da Umbanda. Recém-nascidos era batizado no terreiro. Então, você vê a situação. Nós tínhamos uma filha, que ela teve neném, e a filha dela foi batizada na Umbanda. E o padrinho era evangélico. Ela falou, olha, ela vai ser batizada no terreiro. Eu sei que você é evangélico. Filha, eu sou padrinho dela, eu amo a menina. A religião está fora disso. Eu vou lá. Cabeça aberta. E aí o batismo, você tem o padrinho e a madrinha material, que são os padrinhos, e você tem os padrinhos espirituais. Então, o pai, a mãe, ou se você for batizada, vai escolher. Na nossa casa, obrigatoriamente tem que ser um Xangô. Então você vai escolher o Xangô de um filho da casa, e a madrinha você escolhe de uma outra, de uma irmã sua, vai trazer uma outra entidade para ser a madrinha. E você é feito o seu batismo. E aí tem todo um procedimento, que se falar antes estraga a surpresa. Então você, nada impede. Eu, quando nasci, eu fui batizado na Igreja Católica. Minha família sempre foi católica. Então, com 5, 6 anos, fui batizado. Tinha lá um terninho, calça curta, tinha a foto lá, gravatinha borboleta, uma figura, parecia um anãozinho. Depois, eu, por causa de namorado, fui batizado nos Mormons. Fui mormon durante 2 anos. E um dos elders, o cara que faz o trabalho de convencimento, né? Vai te mostrar o que é a religião, essa da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Um era do Havaí, um japonês lá, uma figuraça, e o outro era da Califórnia. Isso eu tinha 14 anos, 1969. E os caras usavam com aquelas camisas estampadas, que nem os havaianos usavam, né? Hoje é comum você ver, mas na época era um negócio absurdo. E de vez em quando os caras iam com aquela roupa lá, o pessoal, a molecada, né, tirava uma onda. E eu fui batizado. Lá em Santos tem uma igreja grande, e aí eu fui batizado em junho, julho, frio, né? Você entra dentro de um tanque com água até aqui, e gelada, né? Aí o careta lá vai, põe a mão aqui na boca e afunda. Aí quando ele levantou, a mão fica de fora, a mão fica de fora. Eu falei, e aí, o que acontece? Não, quando a mão fica de fora é porque você tem muito pecado.
Pô, mas nem comecei ainda. Já deu muito bem. Ah, não, porque. E afundou de novo, bebi água dá com pau. Enfim, fui batizado nos mormons. E decidi sair porque eles estavam reunindo todo o povo, né? E eu tinha 2 amigos, eram os quase como irmãos, era eu, meu primo e esses 2 irmãos. A gente estava sempre junto, lutava judô junto, corria de bicicleta junto, jogava futebol junto, estava sempre junto. E saía nas baladas da noite. E eu apresentei eles. Aí um deles lá me chamou de lado e falou assim, ó, eles não podem. Por quê? Eles são negros. Eles eram mulatos. E essa religião, ela é originária dos Estados Unidos. Naquela época não podia, hoje já pode. Aí eu falei, não pode? Negro? Mas eu também sou negro. Não, como você é negro? Você é branco. A minha avó, por parte da minha mãe, era filha de índio. O marido dela, o meu avô, era filho de negro. A minha avó, mãe do meu pai, veio da Espanha, com 3 anos de idade. O marido dela veio do Amazonas. Eu tenho sangue brasileiro. Eu também sou negro, eu também tenho. No dia seguinte, eu entreguei minha carta. E desliguei da religião. E depois fui para Umbanda, fui batizado, tri-batizado. Né? Ainda bem que eu não conheci nenhum evangélico, senão seria um pastor. Mas enfim, o batismo pode ser feito sem problema algum. Entendeu? E você recebe as bênçãos do seu padrinho material e do seu padrinho espiritual. Pode ser feito a qualquer momento, sem problema algum. Então, o médium começa o desenvolvimento e ele vai buscar conhecimento. Ele quer aprender, ele quer estudar, ele quer... Né? A gente brinca muitas vezes que o médium fez pemba e ele já se acha Oxalá. Aí afasta lá, põe o Oxalá mais pro lado, que ele vai sentar lá em cima do pombo. Então ele quer aquela vaidade, aquela ansiedade, né? Acha que já sabe tudo. Ah, mas eu queria ler alguma coisa, eu queria aprender, eu queria estudar, o que você me recomenda? Quer estudar? Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Põe do lado da sua cabeceira e toda noite você lê alguma coisa antes de dormir. E quando der vontade, pega, volta naquele capítulo, você vai entender o que é a espiritualidade, qual é a missão que nós temos na Terra, qual é a nossa passagem, tudo isso está explicado aqui nessa obra. Depois, quando você já tiver um pouco mais de corrida, com mais algumas obrigações, muda para o livro dos médiuns. Ele vai ter orientações também, muitas orientações. E você vai começar a desenvolver uma cultura e começar a desenvolver um conhecimento maior. Na época que eu comecei, a gente não tinha literatura. Você tem, hoje não, já mais uns 15, 20 anos, tem muita literatura sobre Umbanda. E muitas vezes acaba confundindo mais do que esclarecendo. Porque cada autor, ele tem a sua forma de ver. Ah, mas eu recebi a intuição do pai não sei o quê, eu recebi o trabalho do caboclo não sei das quantas, que eu recebi do Exu tal. Sem problema nenhum, vamos respeitar. Porém, muitas vezes as vertentes são diferentes. E a história que é contada aqui não é contada ali. Não bate. Tem um livro que eu acho até um best-seller. Não é porque o autor já desencarnou, que é o Rubens Saraceni. Ele tem uma obra enorme. Eu tenho muitos livros dele. Mas o que eu mais adorei é o Guardião da Meia-Noite. Acho que hoje na internet você até encontra, porque ele acho que já passou a ser... Está na Amazon, qualquer site maior aí tem. Mas você baixa de graça. Ah, sim, também. Baixa de graça. Quem tem paciência de ler no computador ou no celular, eu não tenho. Eu comprei o livro, estava fazendo um curso de doutrina de Umbanda e para a gente fazer o curso tinha que comprar 2 livros. Era o Guardião da Meia-Noite e o outro que era o livro
do Saraiva, aliás, os dois são livros, mas o outro doutrina, era uma bíblia desse tamanho. E eu comprei o Guardião, levei para casa e comecei a ler. Então foi mais 5, meia, 6 horas da tarde, não, tá aqui, pode ler que eu já acabei. O livro ele te prende de uma tal maneira que você não quer parar de ler. Você lê direto. E é um negócio simples que está explicando a vida do Exu e a ascensão do espírito, que é muito importante. Quem gosta de filme, tem A Vida Após a Morte, que é isso. É daquele ator que acabou se suicidando, que fez o Amor Além da Vida. Amor Além da Vida. Sociedade dos Poetas Mortos. Ele fez, acho que esse filme, né? Não lembro o nome dele, Ana Reis talvez não. Mas é Amor Além da Vida. Esse filme é espetacular. Se você... Robin Williams. Se você assiste aquele filme e é um bandista, você vai ver o Preto Velho, você vai ver o Caboclo, vai ver o Exu. A hora que ele vai no umbral, quem leva ele lá é o Exu. Por quê? Porque o Exu tem livre caminho para andar no umbral. Ali você identifica. Não é um negócio assim explícito, né? Mas você, conhecendo Dom Juan, você começa a identificar um com o outro. É muito bom. É muito bom esse filme. Eu já vi acho que umas 10 vezes. Então você tem essa condição de aprimorar a sua mediunidade. Tá? Você vai descobrindo aos poucos a possibilidade de... hoje eu sou só o Fusquinha. Vamos trabalhar, vamos descobrir quais são as outras particularidades que você tem na sua mediunidade que podem ser aprimoradas. Né? E com o passar do tempo, você começa a receber tanta informação deles e daqui a pouco você começa a pensar assim, pô, mas será que sou eu ou será que são eles? Ou como o pessoal muito fala no terreiro, isso aí é coisa da minha cabeça. Só pode ser da cabeça, porque o espírito não vai falar contigo pelo cotovelo, pelo estômago, pelo rim. Então, ele tem a possibilidade de aprimorar a sua mediunidade. Tem uma historinha, é rápido, para não pensar muito também. Vocês já ouviram falar da glândula pineal? Tá? O que você identificou? O que é a glândula pineal? Até onde eu consegui alcançar, ela seria como se fosse a antena da mediunidade. É o que proporciona a conexão do espírito com o aparelho, digamos assim, né? Hoje seria o Wi-Fi. Exatamente. moderno. Seria o Wi-Fi, exatamente. Não é antena, é Wi-Fi. É mais ou menos isso. Pesquisadores foram buscar isso daí e descobriram a glândula, que ela é um negócio, a cabeça de um alfinete, que fica, lógico, dentro do cérebro. E eles fizeram pesquisas, e óbvio, com pessoas que morreram, aquelas com a dissecação, acho que esse é o termo, começaram a cortar e ver, aquelas pessoas que eram espiritualizadas, dentro da glândula tinham cristais. As que não eram, não tinham, eram uma massa. Então, começou a se notar aí uma diferença entre o espiritualizado e aqueles que não são. E o espiritualista não é só macumbeiro, tudo que se refere à religião. Então, você está ali no espiritualizado. Né? E essa glândula, ela trouxe a visão dos cientistas para a religião. Tá? E você vai buscar nos estudiosos explicações até mais profundas sobre isso. É uma
uma condição que todo médico tem quando começa no seu desenvolvimento. Tá? Tem uma história de um professor universitário que era um bandista e ele era um médico de transportes. E assim, muito avançado, muito, né? Ele tinha a possibilidade de se transportar para outro ambiente. E muitas vezes se plasmar fisicamente. Então, os alunos já sabiam que muitas vezes ele estava lá no quadro livre escrevendo, daqui a pouco ele parava. Ficava lá 10, 15 minutos. Naquele tempo, ele já voava para algum lugar, um passeio. E aí, daqui a pouco voltava. Então, como eu estava falando, e por aí, não tinha alterado nada. Mas ele voava, ele saía e fazia a missão dele onde tinha que ir. Né? Então, esse eu acho que é o Voz Voice. Os que a gente faz aqui todo sábado, e você tem condição de desenvolver, de crescer nessa condição. Tem mais alguma coisa aí, Ju? Acho que não, você me... Não? Não. Tá. Eu tenho uma dúvida, posso perguntar? Claro. Eu deixei aberto para você. Então tá. Como que a Umbanda vê o umbral? Pouco que eu já li, que eu conheço, eu vi a teoria do kardecista, né? Mas na Umbanda pouco se falou, pelo menos onde eu frequentava, sobre o umbral. Esses dias me perguntaram e eu não soube responder. Como que... Então, quando a pessoa desencarna, dependendo da forma como ela desencarnou, dependendo de como foi a vida dela nessa última encarnação, ela vai ser encaminhada para os hospitais espirituais para um tratamento. Então fica muito tempo dormindo. Antigamente bem mais. Né? Hoje as coisas estão um pouquinho mais aceleradas. Mas alguns que foram realmente maus, né? São encaminhados direto para o umbral. Viram escravos, viram os verdadeiros quiumbas. Né? Aí você vê uma pessoa que está passando mal, que está tudo errado na vida dela, os caminhos fechados, doente, sem dinheiro, sem marido, sem mulher, sem não sei o quê, sem filho, e vai num terreiro, começa a fazer puxado e começam a ver as coisas ruins. Muitos falam, está cheio de Exu em volta. Nem sempre é Exu. É quiumba. Ou pode ser um Exu que não seja coroado, nem batizado. Um Exu coroado, um Exu batizado, ele sabe o que é certo e o que é errado. E se ele chegou até ali, ele não vai querer regredir. Ele não vai querer voltar. Não vai querer cair. Pelo contrário, ele quer crescer. Então ele vai fazer a caridade para manter o crescimento dele. E o quiumba está jogado lá. E se não tiver ninguém para fazer um acompanhamento e buscá-lo, ele vai ficar lá por anos, centenas, séculos. E não sobe, porque não tem ninguém que estenda a mão. Então ele vai ver onde? No umbral. Naquele filme ele mostra, Jorge. Qual a diferença do umbral para o nosso mundo? Os espíritos que umbras estão muito presentes aqui no nosso mundo. Qual a diferença do umbral? No umbral não precisa eleger presidente. Nem ladrão, governador. Essa é a principal diferença. Até porque, melhor, então. até porque se tiver os que estão lá, pelo amor de Deus, né? Ninguém merece. Não. Tudo tem uma semelhança. Sim. Tudo tem uma semelhança. Você anda na rua, você vê um morador de rua. Né? Muitas vezes você fica com pena. Mas quem sou eu para ter pena de um semelhante? Para eu ter pena de um semelhante, eu estou me achando melhor do que ele. Eu não sou. Agora, eu também não sei o que ele fez numa encarnação passada para hoje estar passando isso. Para hoje estar vivendo uma situação dessa. Difícil. Você pode ajudar? Pode. Lembra da história
não dá o peixe, ensina a pescar. Não. Ou você dá a vara, o cara rouba a vara. Mas você nunca sabe exatamente o que aquela pessoa fez anteriormente para estar passando por uma situação dessa. Eu me recordo que eu trabalhava na Tribuna, era repórter, e eu saí do esporte para ir para geral, eu estava com outras pretensões, e eu fui fazer uma matéria na entrada da cidade, perto do túnel, não sei se você conhece, tinha lá um viaduto, um elevado, e ali embaixo morava um monte de pessoas abandonadas, né? Largadas, enfim. E eu fui entrevistar um deles, e o cara era gringo. Ele era, sei lá, acho que do Chile, da Venezuela. Era engenheiro. Ele tinha um senhor emprego. E aí eles resolveram mudar no Brasil. Ele veio para o Brasil com a família. Chegou aqui, ele se perdeu com mulher. A mulher dele se revoltou, pegou o Chile, pegou tudo e voltou para o país de origem. E ele, sem saber o que fazer, se jogou na bebida. E foi morar na rua. E ninguém dava a mão pro cara. Aí na hora, esse cara merece uma chance, né? Mas quem sou eu para fazer isso? Aí conversei, porque eu estava acompanhando um grupo formado por assistente social, guarda municipal, pessoal da Secretaria de Assuntos Jurídicos, que era para ver documentação, e levar esse pessoal para o abrigo. E eu conversei com uma assistente social, ela falou, não, vamos cuidar dele. Chamou o cara, conversou, explicou tudo que podia ser feito, ele já saiu dali, foi para o abrigo, fazer banho, cortar barba, enfim, e tentar colocar o cara no emprego. E conseguiu, o cara se levantou. Nunca mais encontrei com ele. Mas de vez em quando a assistente social fala, seu Emílio, lembra do... Olha, ele já está trabalhando em São Paulo e tal, não sei o quê. O cara se levantou. Foi dado uma oportunidade. E a maioria dos moradores de rua não gostava de ir para o abrigo, porque no abrigo ele tinha que tomar banho no horário certo, ele tinha que fazer a barba, ele não podia beber, ele não podia fumar, ele não podia... Tinha uma série de regras que era melhor ficar na rua. Então o povo preferia ficar na rua. Mas são pessoas que, sei lá qual foi o motivo, caíram na vida. Mas a gente, primeiro, não pode julgar, mas que certamente isso é um reflexo do que ele foi no passado. Entendeu? Então o nosso umbral, hoje, ou há alguns tempos, não é muito diferente do que tem lá embaixo. Que tem lá. É basicamente a mesma coisa, só que lá tem os que comandam, né? E esses quiumbas, eles transitam aqui também? Transitam? Alguns lá dentro, outros por aqui. Consegue. Tanto que, no trabalho que é feito no cantinho, e assim foi, e assim eram os terrenos do nosso ritual, você fazia a puxada, que é a puxada, é a desobsessão. Então a pessoa veio, conversou com o vovô, com a vovó, viu que a pessoa precisa de puxada, vai tomar uns banhos de ervas, agora vamos falar disso também, e volta na outra semana para fazer a puxada. Quando a situação é muito crítica, faz no mesmo dia. Sempre tem banho na casa, pronto, leva lá no banheiro, joga o banho, sempre do pescoço para baixo. O banho da nossa casa usa 3 ervas: arruda, abre caminho e para-raio. Arruda, todo mundo conhece, para limpeza. Abre caminho, o nome já diz. E para-raio, uma erva de xambu. Não é a casa de xambu, trabalha-se com para-raio. Casa de Ogum, os dois mais a espada de Ogum, de Santa Bárbara, a espada de Santa Bárbara, de caboclo, cipó caboclo e por aí vai. E aí a pessoa vem para puxar. O caboclo comanda, pega 3 médios e põe em volta. E aí ele dá o comando e as entidades, os médios vão buscar o que está trazendo obsessão para aquele médico, para aquele consulente. E aí você vê as coisas mais absurdas possíveis. Tá? E todo aquele trabalho é encaminhado. Então, quando termina, que ele faz 1, 2, se a pessoa está muito, muito carregada, não vai fazer tudo num dia só, porque você mata o médico, você derruba o médico. Então, a carga é terrível.
E eu sempre defendi o seguinte: qual é a melhor forma do médium desenvolver? É participar da puxada. Porque na puxada você fecha o olho, pede a proteção. Meu pai Oxalá, eu não sei quem é meu chefe de coroa, eu vou pedir ao pai Oxalá me proteja, porque eu não caio, eu não me machuque, eu não caio em cima de ninguém, eu não machuque ninguém. Tá? E você pôs a mão e recebeu, né? Que joga longe muitas vezes, joga, enfim. Se numa desobsessão você consegue incorporar aquela carga, imagina a hora que você tem que dar passagem com um caboclo, com um preto velho, que é uma vibração sutil. É fechar os olhos, é concentrar, não tem que jogar para lá, jogar para cá, dar uma pirueta, cair do outro lado. Nada, é concentração e incorporação ocorre normalmente. Entendeu? Enfim, mas voltando. Fez a puxada, 2, 3 puxadas, vieram a quiumbada toda. Quando termina, o caboclo que está comandando, ele pega os médicos e pede uma gira. Então, vão pedir a Pai Ogum que limpe o consulente e os médicos, ou os aparelhos. Então, os médicos, o caboclo puxa um ponto e os médicos incorporam o Ogum. Aquele Ogum vem e cruza o consulente, dá um passe, enfim, cada um faz uma coisa. E o aparelho. Então, toda aquela quiumbada que apareceu, ela já vai ficar na falange do Ogum. Ele vai deixar de ser quiumba. Ele está tendo a oportunidade de se reerguer, de se levantar. E a partir daí, ele pode até continuar no umbral, mas ele não vai estar com aquele traje de quiumba. Ele vai estar com uma proteção de Ogum. Então, quando ele andar pelo meio do povo, os caras vão ficar com medo e vão fugir dele. Que é para ele não cair novamente e não derrubar ninguém. Entendeu? E aí vai a evolução. E aí vai o crescimento. O senhor permite só fazer um complemento? Claro. Muito bem explicado. O umbral, na verdade, que até onde eu sei, espírita, né, do kardecismo, pelo que o senhor falou da Umbanda, é semelhante. É lugar de sofrimento, é lugar de dor, lugar de trevas, né, de muita dor mesmo. E se a gente for analisar, não é muito diferente daqui não. A diferença é que lá eles não têm matéria, mas o sofrimento é o mesmo, as dores são as mesmas, até se passa fome, entendeu? É mais ou menos isso. E uma coisa que o senhor falou que, se o senhor me permite, desculpa se eu estou... Não. Porque a gente aprendeu no kardecismo que dependendo da quantidade de obsessores que a pessoa tem, você não pode mesmo tirar de uma vez. Porque senão aquela pessoa vai ter problema de saúde. Porque ela está em tanta sintonia com os quiumbas que ela vai sentir falta deles. E vai buscar de volta. Então, por isso que tem que... Principalmente crianças, né? Eu já vi casos de crianças que sentem falta da companhia mesmo. Sim, exato. Lê O Guardião da Meia-Noite. Tá na fila para ler. Tem um capítulo lá, quando ele está no umbral, ele vai escrever o que ele sente. Veja, aquilo ali é figurativo. Mas é uma forma que o autor encontrou para fazer você sentir a dor que aquele espírito está sentindo. Ele se vê rodeado de cobras, eu tenho pavor a cobra. Mas é isso mesmo. É isso mesmo. Uma obsessão muito frequente é a pessoa se entregar à bebida. Então, se a pessoa não bebe nada, ela não está bem com ela. Quem está querendo que ela beba? Não é ele. O obsessor está do lado. Aí encaminha para o bar, encaminha. E a pessoa se transforma com a bebida, né? Totalmente. É uma outra pessoa. É outra pessoa. Totalmente. Ou droga. A pessoa se submete à droga, mas tem o obsessor. Porque você não vai encontrar quiumba, você não vai encontrar esses obsessores se você for dentro de uma igreja rezar, se você for passear na orla da praia. Mas vai num boteco daqueles bem esculachados,
onde tu olha que só tem aqueles bebum jogados, ali é uma festa, é uma farra. E se você tem a espiritualidade avançada, é um imã, atrai. Verão, aqui eu não sei, mas lá em São Vicente era demais. Calor mesmo, você acendia uma lâmpada, ficava cheio de mariposa em volta. Claro? Pai Preto de olha, isso aí é o exemplo do Quiumba. Ele começa a correr atrás de quem? De quem tem luz. Apaga a luz, ele vai embora. É assim que funciona a coisa. Né? Então, é preciso ter fé, é preciso se cuidar. Vamos falar dos banhos. Cada casa tem os seus procedimentos. Veja, a Umbanda, eu vou na próxima aula mostrar um exemplo que eu aprendi com o Alexandre Comino. Alexandre Comino, mestre de Umbanda, era o braço direito do Rubens Saraceni, e ele fez lá um exemplo que é muito prático de você entender o que é a Umbanda. A Umbanda tem inúmeras vertentes. Então você tem aquela Umbanda que segue muito o rito, o culto de nação, tá muito ligado, Jeje, Angola, Nagô, enfim. Você tem a outra que segue muito o catecismo. Então, tem muita gente que fala que é uma Umbanda branca. A minha Umbanda é marrom, porque meu pai é Xangô, ela é marrom, então. Mas com todo respeito, pelo amor de Deus. Você tem aquela que segue a linha da cultura indígena. Eu tenho um amigo muito especial lá na Baixada, o pai Manuel Lopes, ele é dirigente da Tenda Espírita Mirim e segue, Tenda Espírita Mata Verde, que segue os ensinamentos da Tenda Mirim do Rio de Janeiro. É um conhecedor assim assíduo da Umbanda, dentro da ritualística dele, né? 7 reinos. É muito interessante, muito interessante. E ele faz um trabalho maravilhoso. Ele criou a TV Saravá Umbanda, ele tem podcast, ele tem rádio, ele volta e meia leva pessoas para fazer palestra na casa dele, e pessoas das mais diversas religiões. Vai lá e faz. Ele é um democrata assim, e tem um trabalho muito forte, muito sério, muito lindo na Umbanda. E segue a linha da Tenda Mirim do Rio de Janeiro. Você tem a Umbanda que segue muito o lado católico, cristianismo. Então você tem inúmeras imagens de santos. O nosso Congar tem. Por quê? Porque dentro da nossa filosofia você tem Pai Oxalá, que seria correspondente a Jesus Cristo. Deus, nosso Deus Todo-Poderoso, é Zambi. E você tem os orixás, as divindades, né? Porque no rito banto não se usa o termo orixá. O orixá é no Yorubá. No banto se usa inquices, e os nomes são outros. Mas no Brasil, jogaram tudo dentro do liquidificador, deram uma batida, e virou aquela... Né? Então hoje tudo é orixá. Sim. Então você tem os guias, tem as entidades, tem os orixás, e os orixás eles têm as divindades, né? Eles têm essa característica de ter uma semelhança com o santo da Igreja Católica. Porque foi uma forma que os negros encontraram para poder praticar a religião deles. Então você tem Ogum, que é São Jorge, você tem Oxóssi, que é São Sebastião, você tem Xangô, que tem 9 santos, São Pedro, São Jerônimo, São Judas Tadeu, São Paulo, São José, enfim. Você tem Iemanjá, que para nós é Nossa Senhora da Glória, para outros é Nossa Senhora dos Navegantes, tanto que o culto de nação comemora. Lá em Santos tem tem um passeio de barco, mas antes tem lá uma... como é que chama lá, amor? Eles fazem uma passeata lá. Procissão. Uma procissão. E não tem santa, porque a imagem
Iemanjá é uma boneca negra. Eles têm, assim, uma certa ligação com nossos santos navegantes, tanto que eles fazem em fevereiro. É quando tem a festa na Bahia também, né? No nosso, a gente comemora no dia de Nossa Senhora da Glória, que foi agora, mês passado. Então, há essa diferença. Mas você tem Inhaçã, Santa Bárbara, você tem o Xum. No nosso ritual você tem 3 santas. A Nossa Senhora da Conceição, Santa Catarina e Nossa Senhora Aparecida. E cada uma corresponde a um campo de trabalho. Cachoeira, rio e mar. Tá? Você tem Nanã, Nossa Senhora de Santana. E por aí vai. Só para vocês terem uma ideia, segundo estudos da África para o Brasil, vieram mais de 450 orixás. 450 divindades. Quantos a gente conhece hoje? 20, 30? Bem poucos. Por quê? Porque se perdeu no tempo. Né? E a doutrina Banto, ela tinha assim um estudo muito profundo. E os Bantos, que foram os negros que vieram para o Brasil escravizados nos 150 anos da escravidão, os 150 primeiros anos da escravidão, eles se fixaram no Rio de Janeiro. Ali veio sacerdote, ali veio cozinheiros, ali vieram profissionais de lavoura, de agricultura, para fazer vai construir barcos e por aí vai. Então, eles vieram nessa condição. E aí, o que aconteceu? Durante muito tempo foram feitos estudos e guardados. Até que um dia o senhor Rui Barbosa, que foi ministro, não sei das contas, mandou queimar tudo. Respeito todo o trabalho que ele fez, mas isso queimou. Literalmente. Acabou com a cultura banto que a gente tinha registrado. Infelizmente. Mas e depois disso vieram os outros negros, e aí veio das outras partes da África, que veio os iorubás, que se concentraram principalmente na Bahia. Tá? Por isso que o pessoal fala que se uma Macumba ganhasse jogo, o Campeonato Baiano ia terminar empatado sempre. Não tem jeito. Mas é basicamente isso. Tem 2 historinhas só que eu queria contar para vocês. Tem alguns termos, né, que a gente ouve e que muitas vezes não entende o porquê disso, né? O aguardente ou a pinga. Vocês conhecem a história do aguardente, da pinga? Não? Os escravos dos canaviais, eles pegavam a cana de açúcar e preparavam fazendo aquele melaço. Tá? E aquele era fervido e aquilo subia. O fogo estava muito alto e tal, ele subia e ficava no teto lá dos galpões onde eles trabalhavam. E uma vez eles perderam o ponto daquilo ali. E para não falar para o capataz, lá para o chefe, senão iam ser torturados novamente, eles esconderam. E aí passou um tempo, os negros viviam todos cortados, porque é chibata, né? Eles estão trabalhando lá e aquilo começou a cair, a pingar. E quando caía nas costas, ardia. Então passou a ser conhecido como água ardente. E aí eles foram experimentar a tal da água ardente. Ficou tudo bêbado, lógico. Por quê? Porque eles descobriram a cachaça. Sem querer, descobriram a cachaça de boi. Virou o que é, até o presidente da República bebe muito. Oi, né? E essa condição trouxe o aguardente e a pinga. Né? E a outra mais interessante é do que não pode ir com mandinga, não carrega para atuar. Conhece? Não, conheço para atuar, mandinga, mas a história. Eles trouxeram alguns negros, acho que do norte da África, que eram muçulmanos.
geralmente eram aqueles negros lá, os fortes, que sabiam fazer conta, que já tinham uma cultura mais avançada que os demais. E aí os donos de engenho, de fazenda e tudo, descobriram que esses daí eram ótimos para tomar conta e evitar que o negro fugisse. Então eles ficavam em pontos determinados da fazenda para evitar a fuga. E eles tinham uma bolsinha que eles guardavam, estavam sempre com eles, que ali eles tinham as orações. O muçulmano reza assim que você vê tudo. Viram lá para Meca e tinha alguma comida ali que eles guardavam, e fazia parte do ritual deles. Então, eles eram chamados de mandinga. Olha os mandingas, toma cuidado com os mandingas. Porque... E quando o nego queria fugir, ele se fantasiava lá, assim, como se fosse um mandinga, só que o dialeto deles era diferente, a língua era outra. Então quando ele chegava lá e o outro cobrava dele, ele não sabia o que dizer. E aí era pego. E aí voltava o cacete. E aí os caras falavam, tá vendo? Que não pode com mandinga, não carrega patuá. Não adianta andar com a bolsinha, andar com a roupa, andar com isso, porque não vai passar da porteira. Aí surgiu quem não pode com mandinga, não carrega patuá. E eles chamavam, os negros chamavam aquela bolsinha deles, dos muçulmanos, de patuá. É basicamente isso. Perguntas? Dúvidas? Não? Então, Eu tenho uma, posso? Lógico. Desculpa. Voltando àquele assunto do Quiumba, tá. de frequentar lugares de baixa vibração. No outro terreiro que eu frequentava, o pai da casa brigava muito comigo, porque eu sou uma mulher solteira e eu saía mesmo, ia pra bar. Mas ele praticamente me proibiu, né? E eu tenho uma vida social, até pela minha profissão. Como me proteger nesses momentos, quando eu vou para um lugar de baixa vibração? Existe alguma maneira de eu me proteger? Porque ele chegou a falar que eu poderia passar mal, que eu poderia ter alguma coisa ali no meio e ficar desacordada. Lá em São Vicente, eu tinha um filho, que se tornou pai pequeno, depois abriu a casa dele, que era policial judiciário. Ele trabalhava na penitenciária de Praia Grande. Tinha lugar mais pesado. De vez em quando ele chegava lá com as mãos estouradas. Aí eu na rede, o que é isso aí, meu filho? O que aconteceu? Tropecei ali. Mas e aí, como é que machucou isso? Olha, se a minha mão está assim, imagina a cara do marginal. E ele, forçado. Quantas vezes ele saía da penitenciária, chegava no cantinho, fardado, trocava de roupa, tomava um banho, punha a roupa, porque ele fazia puxada. Aí falava para a mãe, onde é que eu guardo isso aqui? Era duas armas desse tamanho. E ele só andava armado. Fizeram até um atentado. Graças a Deus escapou. Mas ele ia lá, fazia o trabalho dele, quando terminava ele voltava para a penitenciária, trocava de roupa e ia para o trabalho. Eu tinha um outro que era bombeiro. É bombeiro, está vivo, graças a Deus, até hoje. E bombeiro enfrenta de tudo um pouco. Né? Eu tinha alguns que trabalhavam na área de saúde, em hospital, em UTI. Então, o pessoal tem que se cuidar com... Você tem os banhos, você tem o seu preceito. Então, tem gira sábado, hoje é sexta, eu não vou beber, eu não vou transar, eu vou me guardar. Por quê? Eu estou guardando a minha matéria para o orixá trabalhar, o caboclo trabalhar, o preto velho trabalhar, para Iabá trabalhar. Para isso que eu estou guardando a matéria. Entendeu? Agora, se eu sair, for numa festa e beber, nem vai para o terreiro. Nem vai. Eu, depois que abri a casa, a gente trabalhava numa empresa em Santos, uma empresa de economia mista, a Prodesan, tinha lá 4, 5 mil funcionários, de vez em quando eles faziam umas festas. E geralmente fazia sexta-feira, e a nossa gira era sábado. Quantos churrascos que nós fomos, na época eu não comia carne. Hoje até como. Mas
chopp, uísque, porque eu era assessor do presidente, a mesa dele sempre tinha um Valentine, sempre tinha um 12 anos, e eu olhava aquilo ali, e ele olhava para mim, eu olhava o uísque, olhava... Não, é Coca-Cola, é Guaraná. Por quê? Porque é uma energia. Eu tenho que respeitar os filhos da casa, eu tenho que respeitar os outros chás. Então, eu não bebia. Eu vou emendar da pergunta da Ju. Eu também trabalho num lugar muito pesado. Às vezes, quando a gente faz atendimento, é quase como se fosse aqui da Gíria. O nosso atendimento vem só gente com problemática, que tem que resolver problema lá no Ministério Público, é gente doente, é gente morrendo. Então, é muito pesado. O que eu posso... Eu ainda não sou médium, não estou desenvolvendo nem nada. O que eu posso fazer respeitosamente na minha casa para me proteger, para ter a minha fé? Que era mais ou menos isso que eu tinha perguntado. Eu posso ouvir os pontos na minha casa, fazer as minhas orações, acender vela, ou defumar a minha casa? O que eu posso fazer, seu Emílio? Vocês conhecem o kit macumba? Não. Não? Conhece? Não totalmente, não. Kit macumba, todo bandista tem que ter em casa. Sim. Sal grosso, Sal. vela, carvão, incenso, marafo, pinga, champanhe, né? Tem que ter isso. Fósforo. Por quê? Você nunca sabe o momento que você vai precisar. Ah, mas eu não sou médium desenvolvido ou com obrigação. Então você tem que ter fé e oração. Cantar ponto. Quantas vezes a gente acorda de manhã com o ponto na cabeça? Oh, salve meu pai Ogum, e lá e dá-lhe Ogum. Salve meu pai Oxóssi, vai. E hoje você tem web rádio só de Umbanda. Sim. A rádio Raízes de Umbanda, do irmão Sandro. Toca ponto de tudo quanto A é gente jeito, pode 24 levar a horas por dia. guia com a gente? Por exemplo, no dia que eu tenho atendimento, eu poderia levar a guia para mim? Não proteger? deveria. A guia Não. a gente usa no terreiro. Mas Tá. você pode ter um patuá. Um patrão. Pega que nem a casa, recomenda o quê? Usar um fio de aço. Um fiozinho de aço que você compra numa loja de Umbanda que custa aí 6, 7, 8 reais. Pelo menos era o preço lá em Santos, eu não sei aqui as pessoas mais caras. Traz para o preto velho para usar, ou traz para o Exu para usar, e você vai usar aquilo ali no dia a dia. O aço protege. Então, em vez de pegar em você, vai pegar no aço. Vai passar um tempo, aquele aço vai ficar todo preto. Troca, faz outro, cruza, despacha aquele. Ou ele vai quebrar. E o Sete Cortez sempre fala, filho, é melhor quebrar o aço que quebrar você, né? Então, traz o aço. É uma proteção. E use sempre com você. Se não usar no pescoço, põe dentro da carteira, põe dentro do bolso, mas é uma proteção. Se alguém encostar, traga para limpar. Porque aquilo ali é cruzado e é colocado na sua mão com a sua energia. Eles limpam para tirar a energia de quem fez e de quem vendeu. Sempre mexe. Sim. Aí limpa e põe a sua energia. Aí, cuidado. Você vai usar sempre. Sem problema. Cantar, o canto na Umbanda é uma oração. Quando você está cantando com o orixá, você está orando para ele. E a resposta vem. Eu descobri outro dia desse aí, como é que chama aquele aplicativo de música? Spotify. Procura lá Umbanda. Nossa, o meu é só... Vai achar um monte. Vai achar um monte. Foi no carro. É, eu tô ali no trabalho. Sandro Luiz. Sandro Luiz. O Sandro. Amanhã não, sábado vai ter em ação aqui com os pontos do Sandro, o nosso filho especialista em barramento. Para terminar, eu cheguei a fazer um curso de atabaque, só que eu não tocava nada, mas eu levei meus filhos. E aí o mestre lá, o mestre Pedro, ele tirava uma onda de mim. Pô, paizinho, você tinha que dar exemplo, você tinha que tocar, eu tenho que comandar a gira, eu não posso parar a gira para não ficar tabaco. Mas não, você não consegue tirar um som, é que você não me viu tocando no painel do carro, porque ali no volante eu toco qualquer ponto, qualquer coisa, mas não conseguia. Diga. Posso só fazer um complemento? Sim. No caso das duas, ele passou pelo Spotify e acabou focando sempre. Ele para balada ou um serviço que é muito pesado, as entidades sempre ensinam a gente assim. Existe na nossa casa aqui tem o banho da banda, que é a rua da Caminho para Raio.
Cada casa tem suas ervas e tem outras também que podem ser usadas. Deixa o banho pronto na geladeira. Sim. Sai da balada, Na chegou, toma um banho, você já tirou muita carga que ficou. Chega do serviço, às vezes sai do serviço com dor nas costas, ruim. Toma um banho da banda. Sempre o anjo do guarda firmado, aproximação de vocês, com o anjo da guarda de vocês. Sempre fortalece. E o Caboclo Rompe-Mato, que é o nosso terreiro, meu padrinho, com muito orgulho, ele ensinou pra gente o banho a limpeza e defumação, Sim. né, da casa. Então você tem a limpeza da casa também, que se mantém a casa sempre equilibrada, quem trabalha com as Sempre coisas com da um astral natureza. muito bom. Água do mar, água da cachoeira e defumação. Então são armas, entre aspas, que temos defesas, São defesas. para poder nos proteger. E o kit macumba, né? Não pode esquecer. Sim. Você tem que ter todo esse material em casa. Não tem jeito. O Rompe-Mato, como a gente morava lá na Baixada, ele ensinou. Você quer fazer a limpeza na tua casa, você quer fazer a limpeza no teu escritório, no teu local de trabalho, joga água do mar, pega uma vasilha pequena, vai nos cantos, joga um pouco aqui, com a ponta dos dedos, joga lá, inclui, tá? De dentro para fora. E o que sobrou, vai ali na fora e despacha. Pedindo mentalmente que leve toda a energia negativa, que tire toda a perturbação, tudo isso. Faz depois a mesma coisa com a água da cachoeira. Ah, mas eu não tenho água de cachoeira. Lá em Santos a gente consegue. Aqui tem muitas cachoeiras, mas aqui tem bica. Você vai em qualquer esquina aí tem. Pega a bica e a mesma coisa. Por isso é uma quantidade pequena, inclui, sobrou, despacha. E depois faz uma defumação. Ah, não é com pedrinha, não é com varetinha, não. Pega o carvão, põe no fogo lá, deixa o carvão incandescente, pega um incensário, um curíbulo, joga ali dentro, compra 7 ervas, defumador de 7 ervas. Joga ali dentro, abre janela, abre porta, abre tudo, de dentro para fora. O que sobrar, deixa ali no canto, deixa queimar. Você vai mudar o ambiente, você vai mudar o astral, você vai mudar um monte de coisa. Entendeu? Seu Nível, Cássia Silva, tá dando boa noite, né? E ela tá perguntando uma coisa que o senhor já respondeu, mas acho que ela entrou agora também. A mediunidade é comum a todas as pessoas? Sim. Todos nós somos médium em potencial. Se você vai desenvolver a sua mediunidade, é outra história. Tem gente que passa a vida toda e não entra num terreiro, numa mesa branca, não vai conhecer. Mas, muitas vezes a pessoa tem intuição. E a intuição é uma mediunidade. Você entra num lugar e fala, pô, mas eu já estive aqui. Vai sair uma mulher lá de dentro e vai perguntar o que eu quero. Aí sai a mulher e pergunta o que eu quero. Você já viajou para lá antes. Você entra num ambiente e sente um odor horrível. Aquilo está contaminado, aquilo está com problema. E está tudo limpo. Mas a sua mediunidade te mostra isso. Você tem a condição de enxergar. Então você vê as coisas erradas, mas você não fala nada. Porque se você falar, vão desacreditar de você. Tem uma passagem do Chico Xavier, que era o protetor dele? Emmanuel. Manual. Ele está andando pela rua, aí daqui a pouco ele tropeça e cai. Aí, cala a boca, agradece. Toma, agradece. Eu me estourei tudo aqui, joelho, a perna, o cotovelo. Agradece. Obrigado, meu Deus, que você me deu um par por ter estourado meu joelho, meu cotovelo. Né? Agora, levanta e olha do lado. Quando ele levantou e olhou, cheio de quiumba. Louco para que a hora que ele praguejasse, ele voltava. E quantas vezes a gente pragueja por dia? Eu, graças a Deus, eu evito. Mas eu conheço gente que é de 5 minutos. Inferno! Diabo! Velho! Meu, você está atraindo. Queira ou não queira, você está atraindo. Enfim, se cuidem. E cuidem dos seus
porque eles vão cuidar da gente. Próxima aula eu quero falar sobre as entidades, como eles nos escolhem. Você fica sabendo muitas vezes que determinada entidade que te escolheu para trabalhar no bando, em outra encarnação foi teu pai, tua mãe, teu filho, tua filha, teu irmão. Ancestral. Ancestral. E o bando respeita o ancestral. Essa era uma característica dos negros, bando, respeitar o ancestral. Tanto que a gente vai bater cabeça, a gente, na frente do congresso, faz uma volta. E aí ajoelha e bate cabeça. Essa volta significa o quê? Uma homenagem aos nossos ancestrais. Beleza? Uma pergunta mais? Só que se o senhor me permite de novo fazer Lógico. mais um complemento, que eu acho que é importante, Porque se assim, não tiver pergunta, eu para vou gente saber e também poder divulgar para colegas Claro. essas coisas. O senhor falou muito bem, e é realmente isso, sobre quiumbas na parte de álcool e drogas, que realmente são as mais faladas e as que mais As acontecem. mais populares. As mais populares. Só que tem uma que está crescendo muito e ninguém se atenta, Uhum. que é o sexo. A dor de cotovelo. O sexo. Você comprou uma casa, eu não consegui. É. Você trocou de carro, eu não consegui. E A o sexo, inveja, o sexo. O sexo está, assim, infelizmente banalizado, acabando com famílias. só que as pessoas não percebem que por trás disso tem Sim, muita quiumba. não tenha dúvida. E como não é um negócio proibido, nocivo à saúde, que ninguém fala, Entendo, né? passa batido, né? Passa batido. Então, é uma coisa que a gente precisa se atentar também. Hoje em dia, e isso é interessante, esse seu livro, que não é só falando de espiritualidade. Os próprios psicólogos estão trabalhando muito em cima disso, porque realmente está Mas meio... se você reparar, a carga erótica que a gente recebe diariamente. Sim, Eu, por exemplo, não assisto Rede Globo, sim, exceto futebol, sim. quando não tem opção. Que se tiver, eu vou para outro canal. Mas eu não assisto Rede Globo, acho que um ano antes de começar a pandemia. Pela desinformação que eles passam, pela forma como eles banalizaram o sexo, O erótico. da forma como eles querem acabar com a família. Porque você pegar uma criança, né, e ver determinadas cenas na novela das 8, pelo amor de Deus, isso não dá. Então, Rede Globo em casa, fora. E fora outras coisas. Né? Eu sou jornalista, então a gente tem que nem a Juliana, a gente tem uma certa formação, e você vê quando aquilo ali é realmente uma notícia ou quando aquilo ali é uma coisa forçada. E aí não dá para aceitar. E a erotização está na rua, né? Hoje em dia está na rua, está no celular, está na imagem lá do outdoor, está não sei aonde. Principalmente no celular. É a gente se cuidar e cuidar deles. É uma coisa que eu sempre, e isso eu aprendi com meu pai de Umbanda, ele falou: filho, se prepara, você vai ter um terreiro e você vai ter filhas. E as filhas adoram o pai de Umbanda. E aí, contanto que saiba respeitar, eu vou respeitá-las. E aquele distanciamento natural. Então as filhas entravam no terreiro e era uma base de 5 para 1, né, irmão? Sempre teve mais mulher do que homem. Você tinha 30 mulheres e 12 homens. E isso quando os homens iam. Quer dizer que só tinha mulher. E ela vinha: oi, pai, sua bênção. Beijava a mão e me dava um abraço. Outras beijavam a mão, davam um abraço e davam um beijo. Aí, a manhã ela vai reclamar. Não, amanhã não vai reclamar. Não, por quê? Ela conhece e confia no marido dela. Vai desmentir, eu entendo um passado. Aí eu fico cara de boca. Não, mas a gente tinha esse respeito e esse distanciamento. Ao passo que a gente vê dirigente aí, pelo amor de Deus. Cala de boca. Cala de boca. Então, essa situação faz parte do dia a dia.
E a gente tem que saber separar as coisas, senão a gente vai viver uma situação muito complicada. Já está difícil, vai ficar pior ainda. Queria agradecer a presença de vocês, dos irmãos internautas que estiveram prestigiando. Próxima quinta-feira. Tem compromisso, João? Próxima quinta-feira. Acho que não. Não? Então tudo bem. Põe na sua agenda. Próxima Tá. quinta-feira a gente volta para a segunda aula. Vou falar um pouco sobre Orixá, né? Umas pequenas características. Vamos falar sobre animismo. Sabe o que é animismo? Mistificação. São situações que podem derrubar uma casa. Acaba com a credibilidade de um terreiro, de um dirigente, de um filho. E isso tem que ser cuidado e tem que ser tratado com muito respeito. E vamos falar de alguns outros procedimentos. Por que a gente bate cabeça, por que a gente ajoelha, por que a gente faz as orações, canta os pontos, saúda os orixás. Tá certo? Na próxima quinta-feira, Pai Oxalá abençoe e proteja a todos. Estaremos aqui. Axé. Axé. Se vocês tiverem perguntas, porque na hora... Não, pelo contrário, se não falar nada, aí eu vou ficar zangado. Tem perguntas? Faça, traz por escrito, porque a gente depois esquece. Né? É assim, no caso da... Desliga a live. O senhor comentou sobre Pode ser você. esses casos quando vai para